Fala galera, tudo bem? Esse é o canal Quimicão, eu sou o Rafael e hoje eu vou vir com um quadro novo aqui, um quadro diferente, que é um quadro de dica de vestibular para vocês. Afinal, eu sei que muitos de vocês estão aí desesperados, chorando, morrendo com vestibular, e eu tô aqui para tentar deixar as coisas um pouquinho mais fáceis, né? Então de vez em quando eu vou trazer uma dicasinha de vestibular, e a dica de hoje, na real, não é nem sobre química, é sobre o tempo. Porque para muitos de vocês, eu sei que o principal vilão no vestibular é o tempo no vestibular. Porque, por exemplo, vou usar sempre o Enem, maior vestibular do país. No Enem vocês têm que responder 90 questões e não tem muito tempo, vocês têm 4 horas para isso. Com isso, pessoal, a organização é o ponto principal. A primeira dica e mais importante, ela é muito rápida, façam simulados. Mas Rafa, a gente está numa época de distanciamento social, velho, eu não posso ficar indo na escola, ficar indo nos lugares fazer simulado. Eu sei que não, cara, eu sei que você não pode ficar indo fazer simulado, mas você pode muito bem fazer o simulado na sua casa. Mas para isso você tem que tomar 2 cuidados muito importantes. O primeiro cuidado importante é se desliga do mundo enquanto você está fazendo seu simulado. Se tranca num quarto, na cozinha, na sala, no lugar que você tiver para se trancar, e faça a prova como você faria numa escola. E segundo e mais importante não use celular, não use as coisas para colar as questões, tente fazer todas as questões. Só que, para quem mesmo assim, fazendo o simulado, percebeu que o tempo é um problema, e para muitos alunos o tempo é um problema, eu tenho uma dica que eu tenho dado essa dica há muitos anos para os meus alunos, já há uns 4, 5 anos que eu falo isso para todos os meus alunos, que é uma dica de organização dividindo as questões que vocês veem na prova em 3. Por quê? Essa minha dica evita que você perca questões fáceis. E ela, além de organizar o tempo de vocês, ela também é uma arma contra o cansaço. Por quê? Você recebeu ali sua prova do Enem. O Enem, ele tem questões com os mais variados tipos e dificuldades. Então tem aquela questão do Enem que só de bater o olho você já sabe a alternativa correta. Em compensação, tem aquela questão do Enem que você vai ler 6 vezes e não vai entender nem do que está falando. Acontece. Às vezes as questões são bem difíceis. Então a gente divide as questões em 3 grupos. O que eu oriento meus alunos, e agora estou orientando todos vocês que estão assistindo, a fazer. Primeira coisa, você vai pegar a prova, abrir a prova, ler todas as questões e fazer só algumas. Leu a questão, você vai classificar ela em 3 tipos: fáceis, médias e difíceis. Classificando as questões em fácil, médio e difícil, você começa lendo a prova. O que for fácil, você já faz. Por quê? 2 motivos. Primeiro, isso vai garantir que lá no final da prova, todas as questões fáceis você fez. Você não vai deixar de fazer e ter que chutar direto no gabarito alguma questão que é muito fácil. Afinal, se a questão é fácil, todo mundo já fez. O vestibular ele é uma prova competitiva, você precisa acertar mais do que os outros. E isso ganha uma importância especial no Enem e em alguns outros vestibulares que usam o TRI. Eu vou gravar um vídeo mais pra frente explicando o que é o TRI, Teoria de Resposta ao Item, mas basicamente você acertar as questões mais fáceis e as médias e depois as difíceis vale mais ponto para você. Como é no boliche, que se você fizer vários strikes em sequência você ganha mais pontos. O TRI funciona dessa maneira. Vou gravar um vídeo daqui a umas semanas falando sobre o TRI. Então, voltando, você fez todas as fáceis. Nisso, você garantiu as fáceis que todo mundo acertou, você também acertou. E outra, você vai estar com a cabeça descansada. Sua cabeça acabou de começar a prova, ela está descansada e, lendo elas, se tiver alguma pegadinha, seu olho já vai estar mais rápido para perceber pegadinha, para perceber algum detalhezinho um pouquinho diferente na questão, aquela coisa que nem sempre você pega quando você está cansado, mas você vai estar descansado, não é mesmo? E a terceira coisa que isso ajuda muito é, acertando as questões fáceis, a sua confiança fica maior. Afinal, você já respondeu uma boa parte das questões, respondeu ali de 90 questões, 10, 20, 25 talvez questões que você considerou fácil.
E por ter acertado tantas questões, a sua confiança cresce. E a gente sabe que a confiança é algo muito importante em toda a vida, não é mesmo? Então aí a gente passa para o segundo item. Li uma questão, achei ela média, ou ela é de média, eu sei começar e vou ter que me virar no final, ou então, ela até é fácil, mas tem muito trabalho para resolver essa questão. Então, nessa questão, você faz uma marquinha. Vamos supor que nessa questão você desenha uma estrelinha do lado dela. Desenha uma estrelinha, passa para a próxima, você vai voltar nela depois. E a próxima questão, li, Rafa, não sei nem começar essa desgraça, não sei do que ela fala. Viu isso? Marca, sei lá, se você marcou uma estrelinha nas médias, marca um coraçãozinho, uma bolinha, um quadradinho, qualquer coisa nas difíceis. Por quê? Você fez todas as fáceis, você vai voltar e vai fazer as médias. E só lá no final que você vai fazer as difíceis. Ou as que gastam muito tempo. Isso é uma técnica que vai fazer com que aconteça o seguinte: eu garanto que todas as questões fáceis vocês fazem, garanto que todas as questões médias vocês fazem, e que vão faltar as questões que são realmente muito difíceis. E isso vai gerar algumas coisas para vocês. Primeiro, se não der tempo de fazer uma questão, mesmo com essa organização eu não consegui fazer a prova. Beleza, você vai ter que chutar uma questão difícil. Uma questão que provavelmente boa parte dos alunos também vai chutar. Uma questão que provavelmente você ficaria 20 minutos preso nela, perdendo muito tempo, e no final chutaria também. Ou então, você vai perder só questões que você já erraria, ou que você chutaria, ou que você não tinha como fazer. Então essas questões muito difíceis, se você perdê-las, não é um problema. E outra coisa que isso ajuda é, no final da prova você tem um tempo tranquilo para passar no gabarito. Outras duas dicas, outra sobre tempo. Leiam a questão antes de ler o texto. Isso é muito batido, isso todo professor fala para vocês, mas eu me sinto na obrigação de repetir, né? Se você lê a questão, a pergunta, antes de ler o texto, isso em qualquer prova do Enem, se você leu a questão, você já sabe que informação você tem que procurar no texto. Sua leitura fica muito mais dinâmica. Você se prende muito menos a dados que você não vai utilizar. Então leiam as questões, aparece assim, texto para as questões 5, 6, 7 e 8. Você lê a questão 5, 6, 7 e 8 e aí volta para ler o texto. E uma outra dica, galera, não faz sentido vocês pararem e pensarem assim, na hora de passar para o gabarito, sobrou aquela questãozinha que vocês têm que chutar, que infelizmente não conseguiu fazer, não lembrou do conceito, ou então fez a conta de matemática, sua conta deu 250 e a alternativa é 1, 2, 3, 4 ou 5, deu muito errado, não sei o que aconteceu, tenho que chutar essa questão. Não adianta vocês ficarem olhando, eu coloquei mais B do que A, então vai ser a alternativa A essa. Não faz sentido você se preocupar com isso. Porque se você está se preocupando com isso, quem preparou a prova não estava. Eles preparam a prova numa ordem que não é nenhuma das provas do Enem. Se você lembrar, o Enem geralmente a prova vem em 4 cores. Quando eles estão preparando a prova, eles não estão nem aí para essas cores, não estão nem aí, eles preparam uma outra ordem e o próprio sistema de informática embaralha as questões e embaralha as alternativas das questões. Então foi a informática, foi um computador que embaralhou. Existe sim uma tendência das respostas corretas acontecerem com mais ou menos a mesma frequência? Existe, mas nada te garante. Melhor maneira de você chutar é, leia as alternativas, veja qual alternativa faz sentido e qual não faz sentido. Porque eu garanto para vocês que no Enem, na Unicamp, na FUVEST, na VUNESP, sempre vai ter uma alternativa sem noção nenhuma. Elimina essa alternativa, tenta chutar um chute direcionado. Fiquei entre duas, vou assinalar uma dessas duas, porque assim você aumenta a sua chance de chute. Num chute que você tem 5 alternativas, você tem, estatisticamente, 20% de chance de acertar. Em um chute que você ficou entre duas alternativas, você tem 50% de chance de acertar. Então é muito melhor você fazer um chute guiado. Beleza, pessoal? Então a dica monstra é, divide a prova em 3, fáceis, médios e difíceis, e façam nessa ordem a prova,
Espero que nos vestibulares dê tempo de todo mundo fazer a prova com bastante tranquilidade, dê tempo de fazer boas redações e com isso atingir qualquer sonho e objetivo que vocês tenham na vida, não é mesmo? Então é isso, galera, mais um vídeo, um abraço para todo mundo, fiquem bem e até a próxima!